Imagine viver no final do século XIX, uma época em que a maioria das pistolas do mundo ainda era lenta, limitada e baseada em tecnologias antigas. Agora imagine surgir uma arma com um design completamente diferente de tudo que existia até então. Uma pistola com carregador de alta capacidade, munição extremamente veloz, mira de longo alcance e ainda a possibilidade de se transformar em uma pequena carabina. Uma arma que seria usada por soldados, revolucionários, aventureiros e até personagens de cinema. Essa é a história da lendária Mauser C96, uma das pistolas mais icônicas já criadas. Mas existe um detalhe curioso que pouca gente conhece. Quando essa arma apareceu, ela parecia tão avançada que muitos especialistas acreditavam que aquele tipo de tecnologia só se tornaria comum décadas depois. Então surgiu a pergunta: como uma pistola tão moderna foi criada em uma época tão antiga? E por que, mais de 120 anos depois, ela ainda desperta tanta fascinação? Para entender isso, precisamos voltar ao coração da Alemanha industrial no século XIX, o mundo das armas de fogo do final do século XIX. Durante grande parte do século XIX, os revólveres dominavam o mercado de armas curtas. Modelos famosos como os revólveres da Colt Manufacturing Company eram extremamente populares entre militares, policiais e civis. Eles eram simples, robustos e relativamente confiáveis, mas também tinham limitações importantes: baixa capacidade de munição, recarga lenta, dificuldade de uso em combates prolongados. Enquanto isso, uma nova ideia começava a surgir entre engenheiros e fabricantes de armas: a ideia de uma pistola semiautomática, uma arma capaz de usar a energia do disparo para efetuar a ejeção do cartucho vazio e carregar automaticamente o próximo. Isso permitia disparos muito mais rápidos. No entanto, transformar essa ideia em realidade era extremamente difícil. Muitos protótipos falharam, outros eram complexos demais para a produção. Mas uma empresa alemã estava prestes a mudar esse cenário para sempre: a empresa Mauser. A empresa Mauser já era extremamente respeitada no mundo das armas. Seu fundador, Paul Mauser, era considerado um dos maiores engenheiros armamentistas da história. Ele foi responsável pelo desenvolvimento de vários rifles militares, que se tornaram padrão em diversos exércitos. Entre eles estava o famoso rifle da família Mauser modelo 98, conhecido por sua robustez e precisão. Mas, enquanto a empresa dominava o mercado de rifles, um novo desafio surgia: criar uma pistola semiautomática realmente eficiente. E foi exatamente isso que começou a acontecer dentro da fábrica da Mauser. No início da década de 1890, dois engenheiros da empresa começaram a trabalhar em um projeto inovador. Eles eram os irmãos Fidel Federley e Friedrich Federley. Esses engenheiros estavam experimentando um mecanismo totalmente novo. O sistema utilizava um bloco de travamento que permitia controlar o movimento do ferrolho após o disparo. Isso tornava possível criar uma pistola que funcionasse de forma semiautomática com segurança. Quando o protótipo foi apresentado a Paul Mauser, ele percebeu imediatamente o potencial do projeto. Ele refinou o design, registrou a patente e autorizou a produção. Em 1896, nascia oficialmente a Mauser C96. A primeira coisa que qualquer pessoa percebe ao olhar para uma Mauser C96 é o seu formato incomum. Ela não se parece com nenhuma outra pistola. O detalhe mais marcante é sua empunhadura de madeira extremamente inclinada. Esse formato lembrava o cabo de uma vassoura. Por isso, a arma recebeu o apelido de Broomhandle, cabo de vassoura. Mas o design incomum tinha razões práticas. O formato da empunhadura ajudava a melhorar a ergonomia e o controle durante o disparo. Além disso, a arma possuía características muito avançadas para sua época: cano longo, mira ajustável até 1000 metros, carregador interno de alta capacidade, construção extremamente robusta. Esse conjunto de características tornava a C96 uma arma extremamente precisa para uma pistola. Uma característica curiosa da Mauser C96 era seu carregador fixo,
Diferente das pistolas modernas, que utilizavam carregadores removíveis, a C96 era carregada utilizando clipes de munição. O atirador inseria um clipe contendo 10 cartuchos diretamente no carregador da arma. Depois empurrava as munições para dentro com um polegar. Esse sistema era relativamente rápido para os padrões da época, mas havia um detalhe interessante. Se o carregador estivesse vazio, o ferrolho ficava travado para trás, facilitando a recarga, um recurso extremamente moderno para o período. A Mauser C96 utilizava o cartucho 7.63 por 25 mm Mauser. Esse cartucho era extremamente veloz, velocidade média de 430 metros por segundo. Isso tornava a arma uma das pistolas mais rápidas e potentes da sua época. Esse calibre era tão eficiente que inspirou diretamente o desenvolvimento do cartucho soviético 7.62 por 25 Tokarev, utilizado posteriormente em armas como o Tokarev TT-33. Uma das características mais inovadoras da Mauser era sua coronha de madeira removível. Essa peça servia também como coldre. Quando conectada à arma, transformava a pistola em uma espécie de carabina compacta, e isso aumentava muito a estabilidade do disparo. Atiradores experientes conseguiam atingir alvos a distâncias surpreendentes. Alguns relatos históricos mencionam tiros eficazes a mais de 200 metros, algo quase inacreditável para uma pistola. Apesar de ser uma arma alemã, a Mauser C96 foi utilizada em inúmeros países. Ela apareceu em diversos conflitos históricos. Durante a Primeira Guerra Mundial, muitos oficiais alemães carregavam a C96 como arma pessoal, mas o sucesso da arma foi ainda maior na Ásia. Na China, durante a Revolução Chinesa, a C96 se tornou extremamente popular. Milhares de unidades foram importadas. Algumas fábricas chinesas até produziram cópias de armas. Na década de 1930, surgiu uma versão ainda mais impressionante da arma. Era a Mauser M712 Schnellfeuer. Essa versão possuía seletor de tiro, modo automático, carregador removível de 20 cartuchos e cadência de tiro podia chegar a 1000 disparos por minuto. Na prática, a arma funcionava quase como uma submetralhadora. No entanto, controlar o recuo era extremamente difícil. Sem a coronha, a arma era quase impossível de manter estável. Mesmo assim, essa versão se tornou lendária. A influência da Mauser C96 chegou até a cultura pop. Um dos exemplos mais famosos aparece na saga Star Wars. O personagem Han Solo utiliza o famoso Blaster DL-44. Esse blaster foi criado a partir de uma Mauser C96 real modificada. Por isso, o formato da arma é tão característico. A produção da Mauser C96 continuou até aproximadamente 1937. Durante esse período, mais de 1 milhão de unidades foram fabricadas. Mesmo após o fim da produção, a arma continuou sendo utilizada por décadas em vários conflitos. Hoje, ela é considerada uma das armas mais icônicas da história. Uma pistola que marcou guerras, revoluções e até o cinema. A Mauser C96 não foi apenas uma pistola, ela foi uma revolução tecnológica. Seu design inovador, sua potência e sua precisão fizeram dela uma das armas mais influentes já criadas. Mesmo depois de mais de um século, ela continua fascinando historiadores, colecionadores e entusiastas de armas. E talvez o mais impressionante seja pensar que, quando essa arma foi criada, o mundo ainda estava apenas começando a entrar na era das armas modernas.